Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde falaremos mais um pouco sobre domínio, imagem e contradomínio de uma função. Espero que vocês gostem. E vamos à aula. Após falarmos sobre valor numérico de uma função, vamos falar mais um pouco sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Para tanto, vamos considerar a função f de a em b, onde a é igual a 0, 1, 2 e 3 e b é igual a menos 1, 0, 1 e 2 e que é definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Sendo a função de a em b, significa que a é o domínio, ou seja, na função os valores de a serão os valores de x e b é o contradomínio, que são esses valores. Vamos fazer a tabela de acordo com esses dados. Para determinar os valores dessa tabela, a gente substitui esses valores do domínio no x e os valores que a gente encontrar após resolvermos as operações serão os valores de y. Portanto, temos y igual a, o x nesse caso é 0, então 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 1. Resolvendo, 0 ao quadrado dá 0, 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0, mais 1, como 0 é o elemento neutro da adição e da subtração, isso dá 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Quando x for 1, então o y vai ser igual a 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 3 vezes 1 dá 3, 1 menos 3 dá menos 2 mais 1, menos 1. Quando x for 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 1. 2 ao quadrado, 4 menos 3 vezes 2 dá 6. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais 1 também dá menos 1. E quando x for 3, y vai ser igual a 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 1. 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 3 também dá 9, então vai ficar 9 menos 9, isso dá 0, de modo que o resultado é 1. Após montarmos a tabela, fica fácil fazer o diagrama. Lembrando que no diagrama, ó, aqui é o A, são os elementos de A, e o conjunto B, que são os elementos de B, o domínio e o contradomínio. E para ligar os pares, nós ligamos conforme os valores dessa tabela. Então, quando x for 0, o y é 1, então 0 dá 1. Quando x for 1, o y é menos 1, então 1 e menos 1. Quando x for 2, o y também é menos 1, então 2 e menos 1. E quando x for 3, o y também é 1, então 3 e 1. Após fazermos isso, fica fácil determinar o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio, como já sabemos, é o próprio A. Então, domínio é o próprio conjunto A, que são os elementos 0, 1, 2 e 3. Contradomínio, o B, que são os elementos menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem são os valores que a gente obteve aqui, ó. Vejam que tem valores repetidos, menos 1 e menos 1, 1 e 1, que a gente só precisa colocar uma vez cada. Então, a imagem vai ser menos 1 e 1. São, na verdade, os valores do conjunto B que recebem as setas do conjunto A. Se vocês verificarem bem aqui, ó, os elementos do conjunto B que estão recebendo setas do conjunto A são menos 1 e 1. O que a gente pode tirar daqui também? Que menos 1 é a imagem do domínio 1 e também é a imagem do domínio 2. E 1 é a imagem do domínio 0 e também é a imagem do domínio 3. Vamos fazer mais alguns exemplos envolvendo domínio e imagem de uma função. O primeiro deles, qual é o elemento do domínio da função f de x igual a 3x mais 2, cuja imagem é 8? Em outras palavras, qual é o valor de x, tal que a função, que é 3x mais 2, seja igual a 8? Ou seja, é só igualar 3x mais 2 a 8 e determinar o valor de x. Então,
nós temos o seguinte: 3x mais 2 tem que ser igual a 8. E aí dá uma equaçãozinha do primeiro grau que a gente já sabe como resolver. Isola o x, né? Primeiro a gente passa o que está somando ou subtraindo. Então vai ficar 3x igual a... repete o que está no segundo membro. E esse que está somando passa subtraindo. Então 3x é igual a 8 menos 2, dá 6. E portanto x é igual a 6 dividido por 3. De onde a gente tira que o x é igual a 2. Então, sempre que a gente estiver falando em imagem, nós estamos falando do valor de f de x ou então de y. E quando a gente fala de domínio, a gente está falando do valor de x. Ou seja, o elemento do domínio da função f de x igual a 3x mais 2, cuja imagem é 8, é 2. Número 2. Para que valores reais de x, a função f de x igual a x ao quadrado mais x mais 3 produz imagem igual a 5. Da mesma forma que a anterior, basta lembrar que imagem é o valor de f de x, que é a mesma coisa que y, e x nesse caso é o domínio, que ele já está dizendo que é x mesmo. Em outras palavras, ele quer saber quais são os valores de x para os quais essa função x ao quadrado mais x mais 3 seja igual a 5. Então é só igualar. X ao quadrado mais x mais 3 igual a 5. A forma geral da equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então a gente organiza essa equação para ela ficar na forma geral. Ou seja, a gente passa esse 5 para o primeiro membro. Então ela fica x ao quadrado mais x mais 3. Como está positivo, passa negativo. Como a gente passou aqui, não sobrou nada, ou seja, é igual a 0. Então, x ao quadrado mais x mais 3 menos 5. Sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui. 5 menos 3 dá 2. Tudo isso é igual a 0. Ou seja, a gente obtém uma equação do segundo grau que a gente já sabe resolver. Então podemos resolvê-la por delta ou utilizando as relações de Girard, que diz que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, é igual a menos c sobre a, ou seja, 1 sobre 1, que vai dar 1. E o produto das raízes, ou seja, a multiplicação das raízes, é c sobre a, ou seja, menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Assim sendo, quais são os valores cuja soma dá menos 1 e cuja multiplicação dá menos 2? Fica mais fácil você descobrir esses valores encontrando o produto primeiro. Como o resultado da multiplicação é negativo, então significa que um desses dois números deve ser negativo. E o produto tem que ser 2. Então, quais os dois números de sinais contrários multiplicados dá igual a menos 2? Então, os possíveis valores são menos 1 e 2, porque isso dá igual a menos 2, ou 1 e menos 2, porque esse produto também dá igual a menos 2. E agora vamos verificar a outra situação. Eu tenho que somar os dois valores que a gente encontrou para o resultado dar menos 1. Então, se eu fizer menos 1 mais 2, isso dá 1 positivo. E 1 menos 2 dá menos 1. Então, as duas raízes são x1 igual a menos 2 e x2 igual a 1. Então, menos 2 e 1 são os valores do domínio dessa função, cuja imagem é 5. Só mais um exemplo. O custo C, em reais, para se produzir um determinado produto é dado pela função C igual a x ao quadrado menos 90x mais 3.860. Pergunta-se, letra A. Qual o custo para se produzir 27 unidades desse produto? Qual é o valor de C para que o x seja igual a 27? Então, basta substituir aqui. Então, C vai ser igual a 27 ao quadrado menos 90 vezes 27 mais 3.860.
C vai ser igual a 27 vezes 27 é igual a 729, menos 90 vezes 27 dá 2.430. Tudo isso mais 3.860. Então, C é igual a... Vamos somar logo os positivos. 729 com 3.860 dá 4.689. Tudo isso menos 2.430, que é igual a 2.259. Então, o custo para se produzir 27 unidades desse produto é 2.259 ou 2.259 reais. Letra B. Quantas unidades serão produzidas com um custo de 2.091 reais? É o contrário aqui. Nós agora temos este valor e queremos este. Ou seja, queremos o valor de x sendo dado o c. Então basta, como nos exemplos anteriores, igualar a função a este valor. Ou seja, x ao quadrado menos 90x mais 3.860 tem que ser igual a 2.091 reais. Mais uma vez, como é uma equação de segundo grau, vamos deixá-la na forma geral, passando esse 2.091 para o primeiro membro. Então, x ao quadrado menos 90x mais 3.860 menos 2.091 tem que ser igual a zero. Resolvendo esta diferença, nós obtemos x ao quadrado menos 90x mais 1.769 é igual a zero. Então aqui, mais uma vez, nós podemos resolver usando o delta ou as relações de Girard. Vamos resolver por delta. Delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, vai ser igual a b ao quadrado é menos 90 ao quadrado, menos 4ac vai ser 4 vezes 1 vezes 1.769. Ou seja, isso dá igual a 1.024. Já o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ser menos, por menos daqui vai ser mais 90, mais ou menos raiz de delta é raiz de 1024, que é 32, sobre 2 vezes o a, que é 1, ou seja, que dá 2. Então daqui nós tiramos que x1 vai ser igual a 90 menos 32, que dá 58, dividido por 2, ou seja, 29. Ou x2, que vai ser igual a 90 mais 32, que dá 122, que dividido por 2 dá 61. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula, encerrando a parte de domínio e contra-domínio de uma função. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima.